Se você viveu parte da sua infância ou adolescência ali pelos anos 2000, você provavelmente deve ter ouvido falar, ou até mesmo sido muito fã da banda Rebelde. O sucesso mexicano a princípio surgiu na TV, mas aos poucos foi alçando voos pelos palcos e arrastando multidões em todo o mundo, ao ponto de atingir vários recordes importantes na indústria da música. Pensando nisso, depois de muitos anos fora das câmeras e com uma legião de fãs muito fiéis, a Netflix decidiu lançar um reboot da novela, que traz pra gente alguns personagens um pouco mais velhos, uma série de referências nostálgicas e, claro, muita música em uma trama que é bem atual. Seja muito bem-vindo, você está no canal Analisando Personagens, eu sou a Gabriela, sou estudante de Psicologia e hoje nós vamos falar da série Rebelde, trazendo uma análise psicológica sobre o personagem Luca, através de uma ótica psicanalística. Por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos e atualidades no geral. Então se você chegou agora, deixe o seu like e já se inscreva aqui no canal para não perder a análise de seus filmes e séries favoritos. Além, claro, de deixar suas sugestões de conteúdo que você quer ver por aqui. E é isso, o recado dado e agora bora falar de psicologia. O Luca nasceu na Argentina, mas contra sua vontade teve que se mudar para o México para estudar na USP por uma ordem de seu pai. Logo no início a gente pode ver que os dois enfrentam uma relação que é bem complicada. O Marcelo Colucci é um homem influente e bem-sucedido, mas apesar disso ele dedica pouco tempo ao seu filho, que também perdeu a mãe muito cedo. Temos ali então na primeira cena uma pequena discussão entre os dois, já que Marcelo quer que seu filho entre para o programa de administração do internato para que ele possa assumir os negócios da família quando ele se formar. No entanto, o que Luca apenas quer é voltar para o seu país e realizar o sonho de viver de música. Diante desse contexto e analisando os comportamentos e a história do personagem, temos dentro da psicanálise alguns conceitos interessantes que podem explicar algumas das suas ações. Freud definiu os mecanismos de defesa como operações mentais ou métodos utilizados pelo ego para se proteger contra a ansiedade, o medo ou demais situações de perigo. Eles são alguns processos inconscientes que surgem ao longo do nosso desenvolvimento psíquico e que aparecem ocasionalmente em situações em que o ego precisa se proteger de algum desprazer. Esses mecanismos podem acontecer de maneira bem organizada, consciente e racional, sem resultar em consequências que sejam catastróficas. Porém, em alguns casos, podem aparecer de maneira prejudicial ao indivíduo ou às pessoas que ele convive, como é o caso de Luca. Apesar de ter uma história que é bem complicada, já que ao que tudo indica, Luca cresceu sozinho, com a companhia apenas de bens materiais, de luxos que o seu pai poderia comprar, ele ainda se vangloria bastante sobre ser filho de um dos homens mais ricos do país e primo de uma das cantoras mais famosas, a Mia Colucci da banda Rebelde. O Luca se mostra superior a todos ao seu redor e acredita ter o direito de menosprezar quem ele quiser. Durante a sua estadia no Elite Way School, podemos ver que ele é um cara bem obstinado, convencido de si mesmo e do seu talento, com uma autoestima que é invejável, além de ser bem arrogante e não permitir que qualquer pessoa esteja à sua frente. De início, podemos ver essa fantasia de autossuficiência bem presente, funcionando como uma medida de proteção bem comum e que vai esconder algumas das suas dores relacionadas à insuficiência e à inadequação. Além disso, essa personalidade do Luca vai demonstrar também alguns aspectos de compensação. Apesar de viver sozinho, ter que lidar com essa ausência e a frieza da relação familiar, o ato compensatório é o fato dele ser bonito, talentoso e rico. Esses três elementos vão surgir e justificar a sua superioridade, compensando então algumas das lacunas de sua vida, que apesar de existentes, são negadas por ele. Podemos ver que um evento muito marcante na IUS é capaz de aflorar o pior lado de Luca. A Batalha das Bandas é marcada pela alta competitividade entre os alunos. Quem assistiu vai saber que todos precisam formar uma banda, criar um clipe, fazer apresentações e quem se destacar e vencer terá o direito a um contrato com uma gravadora aclamada, além da produção de um single e um videoclipe oficial. O problema acontece quando uma seita, formada por alguns alunos anônimos,
surge para tentar desclassificar alguns dos principais competidores da batalha. O Luca tem a plena convicção de que ele merece vencer. E aqui a gente pode até pensar que para um cara multimilionário como ele, um contrato com uma boa gravadora não seria um problema, certo? Mas o que está por trás dessa vontade ínfima de Luca em ganhar? A resposta é que por várias vezes ele menciona a vontade de provar ao seu pai a sua vocação para a música. E com certeza para ele ganhar essa competição em um dos colégios mais bem avaliados da América Latina é um caminho que é muito importante. O problema é que Luca precisou lidar com a solidão por muito tempo e algumas vezes pode ser bem difícil sair dessa situação rapidamente, ainda mais quando ele aparenta ter se decepcionado com algumas pessoas no passado, como quando ele e a Hannah se encontram e eles conversam sobre ela ter revelado a várias pessoas em algum momento o fato dele ser gay antes mesmo dele estar pronto para isso. Em algumas pessoas, esse tipo de ocasião pode resultar na estratégia de deslocamento. Se ele viver um evento que foi traumatizante, que resultou na perda de confiança de alguém, esse trauma vai fazer com que ele desloque essa desconfiança para qualquer outra pessoa que vá se interessar em fazer parte da sua vida. Isso vai resultar mais pra frente, como a gente pode ver, ainda nos primeiros episódios da série, a sua dificuldade em estabelecer relações. Por consequência disso, no período de inscrições para formar a banda para a batalha, ele fica completamente sozinho. E apesar de abalado, a sua arrogância o afasta de todos, ao mesmo tempo em que ele se recusa a formar um grupo com os seus colegas de quarto, que também são bastante talentosos. A negação, então, é um mecanismo utilizado temporariamente pelo inconsciente como forma de se proteger, recusando a ajuda mesmo que esse seja um momento que é decisivo. Depois de perceber que estaria sozinho e sem condições de se classificar sem uma turma, o Luca vai se aliar aos seus colegas de quarto, o que mais tarde formaria um sexteto que vem lançando alguns covers da banda Rebelde. Infelizmente, a união de Luca ao grupo é uma pura estratégia, que na verdade ele foi selecionado por aquela seita do colégio para entrar no grupo e destruí-los, com a promessa de que essa sociedade secreta iria promovê-lo vencedor da batalha sozinho. A partir daí a gente pode ver a racionalização bem presente no comportamento de Luca. Ele começa a colocar lenha na fogueira, sendo falso e manipulador, na intenção de colocar os membros da banda sem nome um contra os outros. O Luca sabe que isso é errado. Mesmo assim, a necessidade de vencer está acima de tudo. Qualquer coisa passa a ser válida para que ele tenha destaque, ainda que para isso seja necessário agir de maneira mais suja possível, de modo que para isso ele passa a tornar racional todas as suas ações, justificando que isso é para o seu bem. A situação vai desandar de fato quando Luca desclassifica a banda sem nome oficialmente da batalha após algumas tentativas. Isso vai fazer com que ele seja também capaz de entrar para a seita, mas a gente pode ver que Luca tem uma pontada de arrependimento e remorso por ter prejudicado o seu grupo. Assistindo a série, a gente pode ver que Luca não é uma pessoa que vai prejudicar os outros por prazer. Tudo que ele faz, de certa forma, tem uma razão, ainda que essa razão seja muito egoísta. Nos últimos episódios, a gente pode ver ele quebrando algumas das suas barreiras e retornando ao senso de justiça ao decidir entregar os membros da seita e tentar recuperar o mérito do sem nome pelo colégio. Felizmente, a decisão tomada de se redimir surte efeito, o grupo finalmente participa da batalha e o sexteto faz uma apresentação completamente nostálgica, se destacando como uma das melhores apresentações do dia, contando ainda com a ajuda de Luca para explanar a todos no auditório sobre os membros da seita que vinham causando problemas. Infelizmente, em uma das cenas finais, nos mostra o pai de Luca ainda muito descrente de seu talento, mas a essa altura o garoto já estava diferente e parecia não se importar com a opinião do Marcelo sobre os caminhos que ele deveria percorrer. Isso é muito importante, já que agora a razão primordial para que ele tenha sido tão manipulador e egoísta já não é tão importante, o que possibilita um melhor aproveitamento do personagem
com o que ele tem de melhor em sua personalidade. Por hoje é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar uma playlist de psicanálise aqui do lado, caso você tenha se interessado por essa abordagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e dizer nos comentários se vocês gostaram do conteúdo. É isso, um grande abraço e até a próxima!